Fala pessoal, meu nome é Robson. Eu tô tomando uma nova iniciativa aqui de começar agora a compartilhar os meus devocionais aqui. Eu espero muito que esses vídeos abençoem a vida de vocês todos. Hoje eu quero começar falando um pouco sobre lutas e conquistas. Antes da gente chegar para o Evangelho, antes da gente tomar a nossa decisão, a gente tem meio que uma ideia sobre o que é o Evangelho. E para qualquer pessoa que você perguntar, mesmo que ela não seja cristã, se você perguntar o que é Jesus, o que é a igreja, o que a igreja faz, o que Jesus faz, a pessoa sempre vai falar para você, Jesus ele quer me salvar. Então a gente já sabe que ali no Evangelho existe uma promessa que Jesus já disse que ele quer tirar a gente do pecado, ele quer tirar a gente dos maus caminhos e ele quer trazer a gente para a salvação. Ali em Josué ele está guiando o povo de Israel, que foi um povo que Deus foi até o Egito, libertou eles da escravidão ali do Egito e prometeu para eles que ia dar um lugar para eles, um lugar de descanso, um lugar bom e uma terra que seria para sempre deles. Então, da mesma forma que o povo de Israel recebeu uma promessa, é exatamente a mesma promessa que a gente recebe do Evangelho. Ali no tempo de Josué, o Evangelho de Cristo já estava sendo falado ali. Deus já estava se manifestando o que Ele quer. Então, Ele quer tirar a gente da escravidão ali, do peso que o pecado traz para a gente, da escravidão, de uma vida ruim, de uma perdição e de um futuro ruim eternamente no inferno. E Ele quer levar a gente para a salvação eterna com Ele. Um ponto aqui bem interessante que eu quero deixar para os irmãos é que Josué está ali guiando o povo israelita e aí eles começam a visualizar a terra, mas eles ainda não chegaram na terra, mas eles viram a terra. E aí eles vão começar a conquistar aquela terra. Então Deus fala para eles, essa é a terra que eu prometi para vocês, mas ela está povoada ainda de gente, vocês vão ter que ir e tomar aquela terra ali para vocês. E a maneira que eles vão tomar essa terra é com guerra e batalha. Mas um ponto interessante aqui é que antes deles começarem a guerrear, Deus fala que ele quer uma cerimônia de purificação. Antes de tudo, antes deles começarem a guerrear, Deus fala para Josué, faça uma cerimônia de purificação e circuncise todos os homens que vão guerrear. A circuncisão, ela é uma marca que é colocada naquele povo, que é o que diferencia do povo de Deus e dos demais povos. Então Deus fala, primeiro eu quero que eles sejam marcados, primeiro eu quero que eles sejam purificados, e aí sim eu irei com eles para a guerra, para a batalha, e eles irão vencer todas as batalhas. O que eu quero deixar aqui para os irmãos é que eu acredito que muitas das vezes a gente acaba ficando no meio do caminho por causa que o começo ali, ele estava errado. O começo ele foi errado. Então, antes de que Jesus comece a andar com você, antes de que Jesus comece a andar com você, comece a compartilhar o Evangelho para você, antes que ele pegue na sua mão e caminhe com você, ele precisa que você primeiro se purifique. E a purificação, ela é uma decisão eterna. Ela é uma decisão que realmente ela vai te separar de quem é o povo de Deus e quem não é. Óbvio que a gente não vai se santificar e largar todos os pecados da noite pro dia. Porém, a nossa decisão, se ela for verdadeiramente de coração, Jesus vem e ele começa a andar com a gente. E a partir de como ele começa a andar com a gente, ensinar a gente, aí sim a gente vai largando o pecado. Mas o primeiro de tudo, Deus pediu para o povo de Israel que se purificassem primeiro. Uma coisa que eu quero falar para os irmãos é que sem purificação, Deus não irá andar com a gente. Chega a um certo ponto que o povo de Israel, ele está conquistando ali aquelas terras, e aí Deus fala assim, vocês vão ir, vocês vão conquistar aquela terra, e tudo que tiver ali naquela terra vocês vão queimar. Tudo isso vocês vão queimar, não quero que vocês peguem e fiquem com nada. Porém, um determinado homem vai lá e fica com uma das coisas. E aí depois que ele pega aquele objeto, o povo de Israel começa a perder as suas guerras. E eles começam a ser humilhados e começam a perder ali. E aí Josué vai, se humilha. A Bíblia fala que ele põe o rosto no pó e se humilha, pede perdão ali para Deus. E aí Deus volta,
fala para ele se levantar, diz para ele queimar todas as coisas que foram roubadas, e aí depois que eles queimam novamente tudo, aí Deus fala, agora eu estarei novamente com vocês, e o povo começa a vencer as batalhas de novo. Então o que eu quero falar para os irmãos é que Deus não vai se misturar com o pecado. Pecou, igual o povo pecou lá, o povo de Israel pecou, vá, se humilha, pede perdão, se purifica novamente e Deus vai vir e vai continuar batalhando com vocês e vocês vão continuar ganhando as guerras de vocês. Ali, enquanto os israelitas eles estão tentando conquistar as terras, chega um homem, o nome dele é Caleb, e ele fala assim, se Deus ir comigo, eu vou lá e eu mesmo expulsarei essas pessoas da cidade. E uma coisa que eu quero falar para vocês é que existem lutas que elas são só nossas. Caleb, ele não chegou para Josué ali e ele falou, se Deus estiver com você, Josué, você vai lá, expulsa aqueles homens e me dê a cidade. Não, ele falou, se Deus estiver comigo, eu vou lá e eu vou expulsar aqueles homens. Irmãos, existem pecados nossos, a gente tem culpas antigas, a gente tem traumas antigos e contra isso quem vai lutar somos nós, irmãos. Essas batalhas elas são para nós mesmo, para nós guerrearmos ali. Irmãos, agora eu vou chegar num ponto aqui que eu acredito que é o ponto principal, que é falar para vocês qual que é a luta do cristão. A gente sabe que a gente precisa se purificar para Deus estar conosco e para nós começarmos a guerrear. E a luta, ela é permanecer com Cristo. Essa é a nossa luta. Porque aqui, como Caleb disse, se Cristo estiver comigo, eu expulsarei. Aqui, como eu falei, quando o povo roubou aquelas coisas da cidade, Deus parou de estar ali com eles, eles pararam de vencer as guerras dele. Então, o ponto principal está em estar em Cristo. E a guerra, ela não é diretamente contra aquele pecado, mas ela é para continuar e sempre permanecer com Cristo. Irmãos, aqueles pecados que eu já abandonei, que eu consegui vencer a partir do momento que eu estava com Cristo ali, a partir do momento que eu estava conseguindo fazer meus devocionais todo dia, a partir do momento que meu pensamento estava sempre ligado a Ele, a partir do momento que eu estava totalmente dependente dEle, pedindo para que Ele falasse comigo, para que Ele me ensinasse como vencer aqueles pecados, para que Ele colocasse o Evangelho em mim, e isso me fez me reter dos meus pecados. Porque a partir do momento, irmãos, que a gente entende quem Jesus é e quão grande e lindo é o amor dele, a partir desse momento, algo dentro de você ali é formado, sabe? A sua gratidão por Deus aumenta. Então, quando você começa a pensar, meu Deus, eu tô com muita vontade de cometer aquele pecado ali, aquele pecado, eu quero fazer, você pensa, não, mas o Evangelho, ele vale mais, porque eu já entendi quem Jesus é, eu já entendi o tamanho do sacrifício dele, eu já entendi que ele quer me tirar das trevas, que ele me ama, que ele me perdoou, independente dos meus pecados, que eu não teria condições nenhuma de chegar até ele, se não fosse ele mesmo que tivesse me perdoado ali. Então essa consciência, que ela só é trazida para você quando você está perto de Cristo, essa consciência que faz você abandonar o pecado, você largar os pecados. É essa consciência, e essa consciência só vem quando Cristo caminha com a gente. E aí eu volto lá no começo, para Ele caminhar com a gente precisa primeiro se purificar. E aí Deus andará conosco e nossas guerras serão vencidas. Mas o que eu tenho a dizer para vocês, foquem em estar com Cristo. Foquem a sua energia, a sua luta, a sua batalha para estar com Cristo. Como eu disse, quanto mais o amor de Deus você entender, quanto mais o Evangelho começar a fazer mais sentido aqui na sua cabeça, você começar a entender, isso vai trazer uma resposta dentro de você, que você vai preferir 1000 vezes estar com Cristo do que voltar naquele pecado antigo. Irmãos, as estratégias para vencer os pecados, não sei, vamos supor que o irmão tem um pecado sexual de masturbação. Uma estratégia do irmão não ver mais foto na internet, às vezes de menina que posta de biquíni, não sei. Isso é uma estratégia e é totalmente válido. Mas, irmão, se o Evangelho não estiver ali grande, pulsando mesmo de verdade no seu coração, essas estratégias, uma hora elas vão falhar. Caleb, ele não disse ali
que se ele tivesse uma espada melhor, se ele tivesse uma armadura melhor, que ele venceria ali aquela guerra e ele expulsaria os homens da terra que é dele. Não, ele disse somente se Cristo estiver comigo, eu vencerei. Então, irmãos, foquem a energia para estar com Cristo. E para estar com Cristo exige renúncia, purificação. E depois a luta, ela passa a ser permanecer sempre com Cristo. Amém, irmãos? Que os irmãos fiquem com Deus e que Deus abençoe todos vocês.